Gostaria de chamar agora, né, você falou bastante de nutrição, chamar também uma nutricionista, Luizete Moraes, que vai falar para a gente do cenário da obesidade no Brasil e as políticas públicas integradas. A Luizete é graduada em nutrição pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em nutrição humana e doutoranda em saúde coletiva pela Universidade de Brasília, e especialista em gestão de políticas de alimentação e nutrição pela Fiocruz. Hoje ela representa aqui com a gente a Organização Pan-Americana dos Estados Americanos, a OPAS, e a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Por favor, Luizete. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todas e todos os painelistas e aos que nos assistem. Eu agradeço o convite, parabenizo a equipe do Fórum pela realização desse importante debate. Bom, acho que todos nós aqui, e talvez muitos dos que nos assistem, sabem que a obesidade é um dos principais problemas de saúde global. Antes da pandemia da Covid-19, as doenças crônicas não transmissíveis, como o Ronaldo já pontuou no início, e a obesidade já eram responsáveis por quase metade das mortes nas Américas, e a reversão da obesidade por meio de ações sistêmicas e integradas é um tema prioritário para a OPAS e para a OMS. Além de afetar a saúde, a obesidade aumenta os gastos em saúde e as perdas para a economia. As pessoas faltam mais o trabalho, têm menor produtividade, menor desempenho escolar. E a região das Américas, além de ser afetada pela obesidade, também é afetada, assim como globalmente o Brasil, por todas as formas de malnutrição, incluindo a desnutrição, a deficiência de micronutrientes, sobrepeso, a obesidade. E eu trago aqui, então, um pouquinho do cenário da região das Américas e do Brasil para o nosso debate de hoje. As taxas de obesidade na região das Américas são as mais altas do mundo. 62% dos adultos e 33% das crianças e adolescentes estão com sobrepeso ou obesidade. E no Brasil, essas taxas são similares, né? Os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, de 2019, apontam que 61% da população adulta estava com sobrepeso ou obesidade. E dados do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional mostram que 27% dos adolescentes e 28% das crianças de 5 a 9 anos e 14% das crianças menores de 5 anos estavam com sobrepeso ou obesidade em 2019. Esse cenário preocupa ainda mais porque as pessoas obesas também têm mais risco de morte se infectadas pela Covid-19, e a gente já tem evidências suficientes de que o consumo de alimentos ultraprocessados é um dos principais fatores de risco para a obesidade e para as doenças crônicas não transmissíveis, já apontado por Ronaldo também no início. E a gente tem alguns relatórios, 2 relatórios da OPAS e FAO, que demonstram que a venda desses alimentos ultraprocessados vem aumentando. Né, aumentaram 40% no mundo entre 2000 e 2013, e na América Latina esse aumento foi de quase 50%. E metade dos açúcares desses alimentos ultraprocessados vendidos vem de refrigerantes. E aí eu trago um pouco do cenário brasileiro nesse contexto. Os dados do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional apontam que quase metade das crianças de 6 a 23 meses já consumiram algum alimento ultraprocessado no dia anterior, e 31% havia consumido refrigerante, suco de caixinha, achocolatado. E quase 70% das crianças de 5 a 9 anos havia consumido essas bebidas adoçadas um dia anterior. E a gente tem evidências recentes que apontam que o consumo dessas bebidas é responsável por quase 10% dos casos de obesidade infantil no Brasil. Então, assim, é um pouco do cenário, né, em que a gente vê esse aumento de consumo de ultraprocessados e que a pandemia agravou desigualdades, intensificou problemas de nutrição que já existiam. Nós temos o relatório SOF, publicado pelas Nações Unidas esse mês, nos trazendo, né, essa tendência, e haviam já outras pesquisas indicando. Observamos aumento do preço, né, então aumento da pobreza, da fome, da desnutrição, aumento do preço dos alimentos in natura e minimamente processados, como arroz, feijão, frutas e verduras. Temos evidências do ano passado, né, no Brasil, e o barateamento dos ultraprocessados, que já vinha sendo observado no país antes da pandemia.
e tem alguns estudos, né, liderados pelo IDEC, Unicef, feito por Datafolha e Ibope, que mostram que entre 2019 e 2020 há um aumento do consumo de ultraprocessados pelos brasileiros. Bom, fora esse cenário, a gente tem uma boa notícia que o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil aponta que a prevalência de aleitamento materno exclusivo e vem aumentando, né? Então, a prevalência de amamentação no Brasil vem aumentando e esse é um fator protetor de obesidade, então é importante a gente considerar isso. E aí, tratando então dessas políticas sistêmicas e integradas, é importante pontuar que a obesidade não resulta de uma escolha individual. É determinada por fatores políticos, econômicos e culturais. E para reverter o crescimento da obesidade são necessárias ações sistêmicas que incidam em todas as etapas dos sistemas alimentares, que é justamente o que se discute hoje em Roma, na pré-cúpula sobre sistemas alimentares das Nações Unidas, que encerra amanhã. As pessoas com obesidade, como já citado, elas sofrem discriminação na escola, no trabalho, e são mais propensas à depressão, ansiedade, estresse e isolamento social. Então, além de afetar a saúde mental, o estigma leva as pessoas obesas a terem mais chance de ter cuidado de saúde adequado e menor desempenho escolar, menor oportunidade de emprego e renda. Então, as pessoas com obesidade precisam ser reconhecidas para receber o cuidado continuado e adequado nos sistemas de saúde. A pandemia torna esse desafio ainda mais urgente, que eu acho que é um pouco do que nos reúne hoje nesse debate, porque além de ser uma condição que aumenta o risco de ser acometido pela Covid, agrava a ansiedade, depressão, amplia o estigma, impactando, então, de forma mais grave em pessoas obesas a situação de pandemia que a gente enfrenta. Bom, então a gente tem evidências suficientes que nos mostram maneiras eficazes de o que fazer para prevenir e controlar a obesidade. Mas, apesar de todas as evidências, a obesidade é responsável por 4 milhões de mortes em todo o mundo a cada ano. E no Brasil, a alimentação inadequada foi o fator de risco que mais contribuiu para os anos de vida perdido, sendo superior ao uso de álcool, drogas, tabagismo e inatividade física. A gente precisa, então, desse esforço sustentado, sistêmico, de longo prazo, com políticas públicas ousadas por parte de todos os setores da sociedade para mudar o ambiente obesogênico atual. A OPAS prioriza essa agenda e aí eu vou trazer algumas ações que são priorizadas, baseadas em evidência, que são apoiadas, que a gente apoia os países da região que implementem e avancem nessas medidas, né, que são aprimorar a atenção às pessoas com obesidade nos sistemas de saúde, fortalecer a proteção legal ao aleitamento materno, implementar a rotulagem nutricional frontal e os impostos sobre bebidas açucaradas, restringir o marketing de alimentos e bebidas ultraprocessadas, fortalecer os programas de alimentação escolar e a restrição da venda de alimentos e bebidas ultraprocessados em escolas, implementar guias alimentares baseados em alimentos, no nível de processamento de alimentos, implementar medidas para ampliar o acesso a alimentos saudáveis, como as compras públicas da agricultura familiar, os subsídios para reduzir o preço de alimentos in natura e minimamente processados, e políticas que apoiem a produção de alimentos saudáveis, sustentáveis e de forma justa. Essas intervenções podem efetivamente reduzir e controlar o avanço da obesidade, condição que leva à perda de tantas vidas. Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. É um pouco difícil não se estender, se falar de cenário e políticas sistêmicas, mas era isso, então, eu fico aí disponível para o nosso debate. Muito obrigado, Luizete. É muito importante a gente pensar na obesidade, não tomar cuidado para não normatizar também a obesidade, mesmo porque, como a Luizete pontuou muito bem, muitas vezes leva a um ambiente de trabalho mais desfavorável, leva a escolhas que acabam perpetuando a obesidade, né? Imagine que uma pessoa com obesidade acaba tendo escolhas econômicas não tão boas, não tão eficazes, acaba evoluindo para um ambiente obesogênico e perpetuando esse quadro, né?
Gostaria só de pedir que os nossos panelistas, eventualmente, caso tenham slides, compartilhem a tela com a gente, tá bom?